Muito bem, irmãos, desde meados de dezembro que nós estamos nos debruçando sobre o exame dessa pergunta, quem é Deus? E isso nos leva a analisar aquilo que teologicamente é conhecido como o estudo dos atributos de Deus, ou as características de Deus. Como é que nós conhecemos sobre Deus, indo até a sua palavra? Essa é uma pergunta fundamental, tão fundamental que ela foi tratada assim logo inicialmente no Catecismo Menor de Westminster. A pergunta 4 é exatamente essa: quem é Deus? E a resposta a essa pergunta, nós fizemos referência quando aqui no dia 6 de janeiro estávamos examinando um dos atributos de Deus, que é a benevolência. A resposta a essa pergunta veio de acordo com os historiadores da Assembleia de Westminster, em 1648, que é um dos documentos que nós utilizamos na Igreja Presbiteriana e achamos que ele sistematiza, esse documento sistematiza adequadamente e verazmente as doutrinas encontradas na Palavra de Deus. E após debaterem durante várias sessões daquela Assembleia, como é que eles iriam responder? Alguém sugeriu suspender a sessão e o membro mais novo da Assembleia foi comissionado para orar e ele começou orando naquela ocasião, dizendo: ó Deus, tu que és Espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade. E continuou a oração. E ao término, alguém tinha notado exatamente o início daquela oração e eles acharam que essa era uma descrição bíblica de quem é Deus. E essa descrição, ela se constitui, na realidade, uma forma resumida, possivelmente, de nós entendermos os atributos, características de Deus. Aqui, no lado esquerdo, ou melhor, no centro, né? Deus é Espírito, isso qualifica tudo, é aquela resposta que o próprio Jesus diz à mulher samaritana. Deus é um Espírito infinito, eterno e imutável, são atributos incomunicáveis, no sentido de que nós não somos nem infinitos, nem eternos, nem imutáveis, mas Deus, somente Deus é. No lado direito, nós existimos. Deus nos dá sabedoria. Se não temos, Deus diz que nós devemos pedir sabedoria. Poder, nós temos poder, obviamente, não ilimitado, como Deus é, porque a sua infinitude, eternidade e imutabilidade qualifica todos esses outros atributos, mas Ele nos dá poder sobre certas coisas, certas áreas. Justiça, senso de justiça, consciência, certo ou errado, bondade, verdade, são todas coisas que caracterizam Deus e que nós compartilhamos dessas questões. Então essa é uma lista resumida aqui dos atributos de Deus, mas eu disse também que quando nós vamos até os livros de teologia, nós vamos encontrar listas bem extensas, 17, 20 atributos, outras menores, 12. Obviamente que, ao fazerem essas listas, os teólogos às vezes conjugam duas ou três características num nome só, mas, em essência, todos estão tentando entender e responder essa pergunta: quem é Deus? E nessa manhã nós vamos tratar exatamente de um desses atributos, que é a longanimidade de Deus. Dentro dessa série, que nós estamos aqui, o reverendo Sérgio falou do dia 23 de dezembro, o reverendo Gabriel dando uma introdução, o reverendo Gabriel sobre a imutabilidade de Deus, no dia 30 de dezembro. Eu falei sobre a benignidade de Deus. O bacharel Geimar nos falou no domingo passado sobre a consciência de Deus, e a longanimidade de Deus é o tema nosso desse domingo. E o reverendo Daniel vai nos falar no dia 27, no próximo domingo, sobre a justiça
de Deus. Então essa é a abordagem. Obviamente nós não estamos tratando de todos os atributos de Deus, mas aqueles que nós selecionamos aqui, estamos tentando expor verazmente de acordo com aquilo que a palavra nos diz. Só recapitulando, falamos então no domingo dia 6, sobre a benignidade de Deus. E eu queria só trazer esse texto aqui para a nossa reflexão, para você ver como é importante essa questão de nós conhecermos a Deus e como as suas características, elas estão entrelaçadas com aquilo que Deus faz, que Deus faz por nós e com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ler esse texto aí que está projetado? Lembra-lhes, todos juntos, que se sujeitem aos que governam as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós estávamos tratando da benignidade de Deus, e você vê como, quando falamos da benignidade de Deus, essa característica de Deus que nós procuramos explicá-la, e as diferenças e interseções com o conceito de bondade de Deus e também longanimidade, que nós vamos nos aprofundar hoje. Mas a benignidade está entrelaçada com todos esses outros atributos de Deus e com a sua graça, com a sua misericórdia. Essa benignidade foi manifestada, exatamente concretizada na pessoa de Cristo, quando Deus ele derrama a sua graça e misericórdia e traz esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, para que nós, assim lavados e regenerados, tenhamos o proceder que está delineado lá em cima. E ele faz um contraste entre o que é a pessoa sem Deus e a pessoa que tem Deus. O que é a pessoa sem Cristo, sem a salvação de Cristo, e aquela que tem o Espírito Santo habitando no seu coração, salva pelo sangue precioso de Cristo, que tem uma postura diferente. Sujeição, obediência, prontos para a boa obra, como nós ouvimos já aqui hoje pela manhã. Que não se dão à difamação, não são altercadores, não vivem em confusão, cordatos, dando prova de toda cortesia. Não é somente dentro da igreja, não, para com todos os homens, diz o texto. E aí, no final, diz, tem um propósito aqui. Diz, a fim de que, justificados pela graça, não é por nada que nós somos ou fizemos, mas é para que façamos, né? A fim de que nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nova visão de vida, novos propósitos, nova esperança num mundo que é tenebroso. Isso é tudo fruto do que Deus é, da sua benignidade. Mas hoje nós queremos nos ater à questão da longanimidade de Deus. E o que é mesmo a longanimidade de Deus? Como é que nós podemos compreender esse conceito da longanimidade de Deus? Uma palavra que não é comum
né? Você, já falei isso uma vez, que você não acorda de manhã, vira-se para sua esposa e diz, eu estou me sentindo longânimo hoje, né? Provavelmente você nunca usa essa palavra no seu dia a dia, mas é um termo bíblico e é um termo descritivo de Deus e das expectativas que Deus tem para nós. Como é que nós podemos compreender esse termo e os termos ligados a ele? Principalmente compassividade, paciência, que são termos bem afins a esse termo de longanimidade. E não podemos esquecer aqueles termos que nós podemos dizer são termos adjuntos que ocorrem lá naquela descrição do fruto do Espírito que nós fizemos uma rápida exposição no domingo 6. Longanimidade ocorre junto com benignidade e bondade. Longanimidade, benignidade e bondade são partes desse fruto do Espírito. Quando nós vamos até a palavra de Deus, ainda sem penetrar muito no significado, mas uma coisa transparece, uma coisa muito clara, Deus é longânimo. E ele se revela dessa forma, ele se compraz em demonstrar esse atributo. Diversos registros na palavra de Deus nos trazem essa ideia da longanimidade de Deus. E ao verificarmos essas referências, vamos a cada momento compreendendo um pouco mais o que é essa longanimidade, o que é esse atributo que é entrelaçado, que tem uma conexão intrínseca com a sua misericórdia, com a sua paciência, com a sua bondade, com a sua benignidade. Êxodo 34, 6, diz assim, e passando o Senhor diante deles, clamou. Isso é Moisés que está clamando a Deus. Ele clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. A situação aqui era uma de Moisés estar apelando a Deus para que o julgamento, o exercício do julgamento dele, considerasse o todo do que Deus é, revelado em sua palavra e nas suas ações, como um Deus que é compassivo, clemente, grande em misericórdia e fidelidade, porque ele é fiel ao seu plano, aquilo que ele revelou, ele segura muitas vezes o julgamento até o seu tempo, o tempo apropriado, e não descarrega esse julgamento imediatamente, como as circunstâncias às vezes poderiam prever ou especificar. Veja outro trecho aqui. Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Esse verso é precioso para nós entendermos um pouco mais. O Senhor é longânimo. E quando ele diz, e grande em misericórdia, significa que o bem prazer de Deus, a misericórdia, a sua graça, flui dele numa abundância tal, que é colocado aqui como sendo grande e que perdoa a iniquidade e transgressão. Mas o verso também diz que ainda que não inocenta o culpado. Porque Deus é um Deus de justiça. Justiça é um dos seus atributos, o ser justo. Então, quando ele perdoa, ou quando ele perdoa a iniquidade e transgressão, ele perdoa em cima de um ponto importantíssimo, um fator importante. Alguém pagou por aquela transgressão. E esse alguém é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único nome no qual há salvação.
é a única via de salvação, porque Deus é um Deus santo, justo, bom, não é conivente com o pecado. Como é que nós, pecadores, podemos chegar a Ele? Exatamente porque o castigo sobre o pecado, o salário do pecado é a morte. E essa morte eterna, ela veio, que é de cada pecador, ela veio e foi colocada sobre Cristo Jesus. Ele pagou os pecados do seu povo ali na cruz do Calvário. Só que a morte não venceu ele. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E então nós somos vencedores com ele, porque a justiça de Deus é satisfeita, ele nos recebe com a justiça de Cristo transferida a nós. Então, esse verso, numa frase, ele descreve todo esse processo de como um Deus santo, justo e bom, ele retarda seu julgamento e ele perdoa a iniquidade e transgressão, e ele retardou todo esse julgamento até a vinda de Cristo. O Antigo Testamento todo é um exemplo dessa longanimidade de Deus e dessa grandeza e misericórdia, até que Cristo vem e paga os pecados do seu povo ali na cruz do Calvário. Ele não inocenta o culpado, mas o culpado tem os seus pecados transferidos àquele que não pecou. Salmo 86:15 diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Por que é que eu trouxe esse verso aqui, quando a palavra longânimo não aparece? É porque no original é a mesma palavra que é traduzida por tardio em irar-se. Então nós vemos, rapidamente nós fizemos algumas considerações sobre isso na última aula, mostrando que palavras não são pontos, são círculos, né, de significado. E uma palavra, como nós temos a tradução na língua portuguesa, muitas vezes você não tem a relação um para um com a língua original, e mesmo na língua original, o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, algumas pequenas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego, mesmo no original, cada palavra tem uma área de significado, e quando a gente explora todas as referências daquela palavra, a gente consegue compreender melhor o conceito. Tardio em irar-se é uma das formas que esse atributo de Deus é traduzido aqui para o nosso português. Mas vamos então falar um pouquinho mais dessas ideias, o que é transmitido pela palavra. E eu vou usar aqui uma ilustração. O que é que essa ilustração que está projetada, o que é que ela transmite a vocês? Raiva, ira, pode ser também, né? É um sinônimo de raiva, ira. Realmente, ira. E você não precisou pensar muito aqui para categorizar isso como raiva, como ira. Por quê? Por que foi que você identificou logo que aquela ilustração transmite raiva? O que é que levou você a chegar a essa conclusão? A expressão, o que é que tem na expressão dela? Como é? A contração aqui, né? Obviamente a boca aberta aqui, se chegar perto ela morde, eu acho. Alguma coisa no nariz ali? E o nariz, as narinas contraídas, né? É uma expressão típica de raiva. E essa daqui? Transmite o quê? Serenidade,
paz, paciência, talvez, né? Quantas vezes você, para exercitar a paciência, você não fechou os olhos assim, né? Contou até 10, né? Para serenar, fechou os olhos, né? Às vezes faz uma oração. E qual é a diferença na afeição? Por que é que isso transmitiu paz? Porque não tem nada contraído, né? E as narinas aqui estão estendidas, né? Pois bem, quando a gente vai, essas narinas estendidas, quando a gente vai até o Antigo Testamento, tem um termo lá que é traduzido por longanimidade, que é exatamente ared apim, né, que significa literalmente narinas estendidas. Né? Narinas estendidas. E Deus, a sua longanimidade representa, a ideia é que as narinas estão estendidas, não estão contraídas. Ele está retardando a sua ira. Interessante essa questão aqui. Lá em Neemias 9,7 diz: porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Salmo 103,8, o Senhor é misericórdia e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ainda que literalmente queira dizer narinas estendidas, né? Poderíamos ler isso aí: o Senhor é misericórdia e compassivo, as suas narinas estão estendidas e assaz benigno. Mas o significado, então a palavra é longanimidade, que é utilizada para essa expressão, que era a expressão para indicar o contrário de uma ira imediata, uma reação imediata a situações que provocam, né? Ira, muitas vezes, a maioria das vezes, ela é provocada por alguma coisa, obviamente. E essa ilustração aqui nos remete a quê? O que é que você pensa quando vê? Tempo. E se eu juntar mais essa daqui, o que é que a gente pode pensar aqui? Esse tempo é um tempo curto, infinito, mas podemos dizer um longo tempo, né? Longo tempo. Então, a ideia que está expressa no conceito de longanimidade é que a ira de Deus está sendo retardada por um longo tempo. A ira não é uma ira irracional, não é uma ira humana, é uma ira santa e justa sobre o pecado de um Deus que foi ofendido, mas ela está sendo retardada, e é exatamente isso que o termo macrotumia, que é o termo utilizado no Novo Testamento. Macro, longo, grande, né? Tumia, ira, um longo tempo até a concretização da ira. E aí nós temos esse termo aqui em Romanos 2, capítulo 3 e 4. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Veja, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Veja como tudo isso aqui se junta para tentar expressar que o juízo de Deus é iminente. O juízo de Deus ocorre. Deus não é conivente com o pecado. Mas ele ocorre no tempo dele. E ele está retardando a aplicação desse juízo e não pode ser desprezado. Esse fato não pode ser desprezado, descartado. Isso reflete a riqueza da sua bondade, diz o texto. Tolerância, longanimidade.
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Lembram esses termos todos afins, longanimidade, benignidade, bondade? A bondade de Deus conduz, empurra ao arrependimento. Segundo Pedro 3,9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Ele não está retardando a promessa ou as profecias de julgamento. Tudo isso vai ocorrer no tempo certo, mas esse tempo que também está nos planos de Deus é o exercício da sua graça misericórdia, concretizado nessa palavra longanimidade aqui. Tem outro termo também que normalmente é traduzido como paciência, hupomones. Deus é modelo de paciência. Esse termo, literalmente, ele significa sentar, morar em cima, como se estivesse sentado em cima de uma situação, né? Aguardando o tempo devido de ação. Efésios 4, 1 e 2. Esse termo também é traduzido por longanimidade às vezes, porque paciência e longanimidade são termos bem afins. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Uma característica que é de Deus, divina, mas sendo um atributo comunicável, nós comungamos com Deus dessa característica e somos exortados a demonstrar nas nossas atitudes, ações, uns para com os outros, longanimidade. Porque Deus é longânimo para conosco. Deus nos aguenta e nos aguenta em amor, com amor infinito. Nós temos que ser longânimos para com nossos irmãos. E a explicação é suportando-vos uns aos outros em amor. Então, se nós formos dar uma definição, considerando tudo isso, longanimidade, definindo já, é essa habilidade ou característica de reter a ira, de suportar por um período prolongado uma situação indesejável. É a retenção de Deus até o tempo apropriado e determinado de não reagir imediatamente segundo as nossas ofensas. Irmãos e irmãs, ai de nós se Deus não fosse longânimo para conosco, se Ele não fosse paciente conosco. E essa foi exatamente a atitude de Cristo, lá na cruz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, pois Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, nesse sentido, vocês veem que longanimidade está intimamente ligado à paciência de Deus e à sua misericórdia. Falando um pouquinho mais sobre longanimidade e misericórdia, né? Qual a diferença? A misericórdia se faz presente de eternidade a eternidade. O exercício da longanimidade é por um tempo específico, até que algum propósito também específico se cumpra. Esse propósito, que pode ser diverso, mas ele pode ser expresso na condenação ou na destruição do ímpio, ou na salvação dos eleitos de Deus. Qualquer que seja o propósito, quando Deus retarda o seu julgamento, Ele está exatamente permitindo e operando para que o seu plano se concretize exatamente como ele foi delineado na eternidade. Romanos 9, 22 diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição. Por que aqui Paulo diz assim, que diremos, pois? Porque muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus e queremos achar que alguma coisa tem que ser feita contra alguém imediatamente de alguma maneira. Nós, obviamente, Deus nos dá a percepção, devemos levar nossos anseios, petições, tribulações ao trono da graça, mas acima de tudo devemos ser submissos à sua vontade. E devemos ter a percepção que Ele é um Deus longânimo, paciente, não tem o culpado por inocente. No seu tempo, Ele vai executar o seu julgamento. Segundo Pedro 3,15 diz assim, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Porque se Ele não fosse longânimo, nós seríamos julgados inclementemente, imediatamente, por nossas ações. Então, o exercício da longanimidade de Deus se revela de diversas maneiras aqui. Primeiro, para com o seu povo. O exercício da longanimidade de Deus para com o seu povo. Visão geral, Deus diz especificamente que é longânimo para com nós, para que cheguemos ao arrependimento, segundo Pedro 3, 8, 9. Para aqueles que são chamados de amados. Não apenas pelo apóstolo, ou amados uns dos outros, mas amados, nós somos chamados de amados pelo Senhor. E esses são os eleitos segundo os propósitos de Deus. Lá em 1 Pedro 1:2 também fala desse propósito de Deus, pois para esses as cartas de Pedro foram escritas. Então, Deus é longânimo para com nós, para com o seu povo. Sendo amados de Deus, o seu desejo é que nenhum desses venha a perecer, mas que todos se arrependam. Todos aqueles que são salvos são alvo e objeto da graça divina que elege, até que o último assim designado por Deus chegue ao arrependimento. Deus é e sempre será longânimo e paciente para com eles. E por causa desses, por causa do seu povo, por causa da igreja, Deus também é longânimo e paciente para com o mundo. E é nesse sentido que a segunda vinda de Cristo em julgamento não ocorre antes. Porque ela não ocorre antes, não é porque Deus esteja relaxado, negligente ou despreocupado para com o pecado ou com relação às suas promessas, mas em função da sua longanimidade e paciência no cumprimento de seus decretos e na demonstração de amor para com a sua igreja, para com os seus escolhidos. E aí nós temos, especificamente aqui, longanimidade para com os santos do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é, por excelência, esse tempo assim da tolerância divina, que é um termo utilizado lá em Romanos 3, 25. Cristo foi colocado como garantia para eles, no sentido de que assumiria a sua natureza, pagaria as suas dívidas e providenciaria a satisfação pelos seus pecados. E esse evangelho de Cristo, ele foi pregado imediatamente após a queda de Adão, quando a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente foi dada. 4.000 anos depois, pelo menos, a época da profecia foi fixada por Daniel, quando Daniel diz fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. E isso ocorreria na plenitude dos tempos, quando todas as situações estavam preparadas na história e Cristo viria para redimir o seu povo, especialmente para obter a redenção das transgressões,
tão claramente delineadas lá na lei e propagadas no Antigo Testamento. Então, todo esse período do Antigo Testamento é um exemplo vivo da longanimidade da parte de Deus para com seu povo nessa velha dispensação. Ele não estimulou a sua ira, não deslanchou sobre eles, mas reservou isso. A ira contra o pecado foi despejada sobre o seu filho, que representava a sua segurança de que o plano seria cumprido. Reteve a sua mão na aplicação da punição merecida pelos pecados do seu povo. Não demandou a satisfação da justiça deles, mas debitou-a na conta do seu filho. E Deus aceitou todos aqueles sacrifícios imperfeitos do Antigo Testamento que apontavam para o sacrifício de Cristo. Isso é fruto da longanimidade dele, pacientemente ensinando o seu povo que deveria confiar no Messias que haveria de vir. Os sacrifícios não tinham valor intrínseco nem eficácia real, mas continuaram até o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Isso é uma demonstração da longanimidade de Deus. E todos aqueles do Antigo Testamento, seu povo, foram justificados por Deus com base no sacrifício de Cristo por vir. Foram salvos pela graça de Jesus Cristo. Assim como nós, mesmo antes da concretização real desse sacrifício lá no Antigo Testamento, no tempo e no espaço, eles foram justificados por esse sacrifício de Cristo Jesus. E tudo isso é exercício da longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus é exemplificada aqui na vida de Paulo. Vejam, Paulo blasfemou de Cristo, perseguiu seu povo e injuriou. Deus suportou tudo isso com o propósito de manifestar a sua graça a ele. O olhar de Deus estava sobre ele. O coração de Deus estava com ele. E Paulo é notado no seu estágio de impiedade antes do seu chamado lá em Atos capítulo 7, 58, já temos o registro ali de Paulo com as coisas ruins que ele fazia. Mas é Paulo que diz lá em 1 Timóteo 1,16, ele diz assim: por essa razão obtive misericórdia, que em mim primeiramente Jesus Cristo possa demonstrar toda longanimidade, como modelo para aqueles que doravante venham a crer nele para a vida eterna. O raciocínio de Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que da mesma forma que Deus exercitou misericórdia no caso dele, e no caso dele que havia sido um exercício tão extenso da misericórdia, ele que era um assassino do povo de Deus, Deus agiria da mesma forma para com aqueles que haveriam de crer nele. Mas temos também a longanimidade de Deus para com os descrentes. E aqui é que nós temos alguma perplexidade. Porque é nessa área que nós somos às vezes precipitados e queremos que Deus derrame fogo do céu, como os mansos Tiago e João disseram lá em Lucas 9:54, né? Senhor, queres que clamemos por fogo do céu? Ou Pedro, né, que desembainha a espada ali para tentar evitar que o plano de Deus fosse cumprido, que era a morte de Cristo. Com os descrentes, a longanimidade de Deus ela é demonstrada porque, mesmo sendo eles vasos de ira, ele os suporta com muita longanimidade até o tempo indicado, quando será executado o julgamento. Isso temos em Romanos 9:22. Deus os faz participantes das bênçãos divinas. Eles desprezam a Deus, eles rejeitam a Deus,
mas Deus difere o julgamento sobre eles. Porque o julgamento é tardio, muitas vezes eles se endurecem mais a cada dia e prometem-se a si mesmos uma vida de impunidade. O propósito de Deus no exercício da sua longanimidade para com os ímpios é também a manifestação da sua glória, para mostrar a sua ira no tempo certo, fazer conhecido o seu poder. E isso o exime de qualquer crueldade e injustiça gratuita, mas representa a aplicação da justiça perfeita no tempo correto, como, por exemplo, com relação a Faraó, como Paulo nos relata em Romanos, capítulo 9. E a longanimidade de Deus sobre os descrentes é também exercitada para que eles fiquem indesculpáveis. Romanos capítulo 2 nos mostra isso, né? A aplicação da justiça seja efetivada com toda inquestionabilidade e com toda transparência. Isso aqui eu esqueci de passar a transparência, mas eram os pontos que eu estava colocando aqui todos para vocês. Não coloquei aqui, mas são os pontos que eu vinha colocando. E temos mais exemplos aqui, já caminhando aqui para o nosso final, mais exemplos da longanimidade divina, espera e paciência de Deus. Por exemplo, a espera nos dias de Noé. Ele esperou. Noé é chamado pregoeiro da justiça, mas somente a família de Noé foi salva porque seguiu os preceitos de Deus. Os habitantes de Sodoma, Abraão lá fazendo uma petição e dizendo, se encontrar 10, e foi baixando o número, né? Começou com 50, foi baixando o número de pessoas tementes a Deus. E aí Deus diz, não, vou despejar o julgamento, somente a família de Ló está lá e retira ela, mas ele exercitou a sua longanimidade ali e fez juízo no tempo próprio. Para com Faraó também, todo aquele tempo que ele esperou até que retirou o seu povo de lá. Para com o povo no deserto, Atos 13, 18 fala da longanimidade de Deus presente em não exercitar o julgamento quando eles demonstraram idolatria, impiedade ali. E ele preservou o seu povo para cumprir as suas promessas. Para com os amorreus e canadeus, até que a terra os expulsou em função dos seus pecados. Essa é a expressão que nós temos lá em Gênesis 15, Levítico 18. Eles estavam vivendo na terra prometida, uma terra que manava leite e mel, e os pecados deles, no final, tomaram a melhor ou a pior da vida deles e eles foram punidos por isso. Atos 17:30, quando Paulo está falando lá aos intelectuais de Atenas, ele diz que Deus não levou em conta o tempo de ignorância dos gentios, ele está segurando o seu julgamento para que seja exercitado no tempo próprio. A figura da figueira estéril, lá em Lucas 13, né? Os que professam uma religião sem frutos, chega um momento que vai haver a poda, mas até aquele momento é Deus exercitando a sua longanimidade. E até para com o anticristo, durante o seu reino, o julgamento vai se exercitar somente no tempo de Deus, naquele momento devido. Então, longanimidade, paciência, quando nos referimos a esses atributos na pessoa de Deus, longanimidade não é uma mera qualidade, acidente ou um sentimento passageiro, como nas suas criaturas, como em nós, né? Nós, às vezes, somos pacientes, às vezes não. Mas Deus é sempre paciente, sempre longânimo. Nós temos a capacidade de suportar coisas que são tristes, estressantes, até aquelas que torturam. Mas nós somos limitados, imperfeitos. Não, a longanimidade de Deus é perfeita.
Longanimidade está na essência de Deus, que é livre de todas as paixões e perturbações, de todo o sofrimento e dor. Mas tudo isso para que nós reflitamos essa longanimidade em nós. Colossenses 1, 9, 12, vamos ler? A oração de Paulo era para que transbordeis pelo conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, ser longânimo é um atributo de Deus, mas nós precisamos dessa característica. Precisamos que Ele seja longânimo e Ele é. Precisamos ser longânimos porque Ele é. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E Efésios 4:2 traz o mesmo sentimento, a mesma mensagem. Então, é importante que tenhamos longanimidade em todas as circunstâncias. Quando somos afrontados, humilhados e perseguidos, nós somos provados. E nessas ocasiões, muitas vezes nós não somos aprovados. É importante que nós sejamos provados e aprovados. E que sejamos longânimos para com os outros, como Deus é longânimo para conosco. Que Deus nos abençoe e que através dessa série nós possamos conhecer um pouco mais de Deus, não através de nossas especulações, não aquilo que eu acho, que eu penso que Deus é, mas conhecer sobre Deus por meio daquilo que a palavra de Deus nos revela, quem Ele é, quem é Deus. Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos por Tua palavra, pelos ensinamentos que ela contém. E hoje de manhã, quando nós abordamos esse tópico que está tão relacionado à Tua longanimidade com a Tua paciência, que flui da Tua misericórdia, que nós saibamos, Senhor, dar graças a Deus por isso, compreender a extensão disso, saber que é fruto da Tua benignidade que alcançamos salvação, não por nossos méritos. Que Tu possas operar também em nós um coração maleável, longânimo, paciente, cordato. Que tenhamos paciência uns para com os outros, como Tu tens para conosco também. Tu conheces o nosso coração e a nossa vida. Se temos, Senhor, Te desagradado, se estamos em situação de inimizade para com irmãos, para com familiares, pessoas próximas a nós, que Tu possas trabalhar em nossos corações, que eles sejam cheios da Tua graça e misericórdia, do Teu amor, para que possamos refletir a Tua luz. Perdoa os nossos pecados e dá-nos uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.